Tá linda, Miriam, Maria Laura, Ju, a Neuzira também está linda. Bom, gente, então acho que a gente pode dar início, então, né? Sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas, né? É mais um evento do Movimento Plural, né, pela Educação. Esse movimento, né, que está na sua quinta edição, ele tem como objetivo possibilitar, né, as profissionais, estudantes da área de educação da cidade de Palhoça, a participação em formações pedagógicas que incentivem o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais através da análise do processo metodológico, o pensar pedagógico, que envolve a compreensão da realidade, a investigação e a formulação de opiniões, né? E o tema dessa edição, então, que está acontecendo essa semana, é Educação em Tempos de Pandemia. Ela está acontecendo, então, inteiramente online, né? E para confirmar a participação nesse evento, né, a gente solicita que vocês registrem aí no chat o nome completo e o e-mail, tá? Por gentileza. E a gente pede também à organização que depois nos envie para a gente poder também, né, fazer contato com o grupo, caso vocês tenham interesse em participar aí do nosso ciclo Maria Maria, tá? Que a gente vai partilhar com vocês um pouquinho aí dessa experiência, tá bom? Então, não deixem de fazer esse registro aí, tá? O nome completo e o e-mail, tá? Para fins de certificação. Podemos dar início, então, à nossa fala? Então, bom dia, né? O interessante era a gente poder fazer uma rodada aí de apresentação, mas a gente está muito contente aí, já estamos com mais de 96 pessoas participando, tivemos mais de 180 inscritos e inscritas, né? Vamos ver com quantos vêm, mas sintam-se aí acolhidas, né? A maioria aí são mulheres, vou tomar a liberdade de usar o feminino plural, tá? Genérico. E vou começar me apresentando, né? Meu nome é Juliane Odinino, eu sou professora da Faculdade Municipal de Palhoça, tá? Atuo com formação de professoras já há muitos anos, inclusive lá na faculdade, ministro as disciplinas de ciências sociais, né? E também a disciplina de docência em gênero, sexualidade. Sou coordenadora de um grupo de pesquisa que é o GEMPA, que é o Gênero e Empoderamento da Mulher, que é uma atividade de extensão e pesquisa, né, que já tem aí seus 5 anos aí de atuação, desenvolvendo atividades. A gente vai falar um pouquinho das atividades desse ano, em tempos de pandemia, né, que está vinculada, então, a esse grupo, que é o GEMPA, né. Bom, e a gente está aqui hoje para falar de uma empreitada aí que surgiu nesse desafio aí desse tempo de pandemia, né, que foi a organização de um grupo de estudo, né, intitulado aí Ciclo Maria Maria, que iniciou com a parceria aí da UDESC, né, na figura da professora Adriana, que logo na sequência também ela vai se apresentar aí para vocês, Adriana Rio, ou Adriana da Silva Alves também, né, a gente a conhece aí, né, como Adriana Rio, e ela vem, então, como Laborei, que é um grupo lá da UDESC, que depois ela vai falar um pouquinho de estudos de infância, coordenado pelo professor Adilson, tá? E nós, enquanto FMP, então, estamos nessa parceria, então, enquanto GEMPA, e com a professora Miriam Branco, que está aqui presente também, né, que representando o NEAB, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas, da Faculdade Municipal de Palhoça também. Tá? Eu vou passar a palavra para vocês, então, e nós temos também a presença de outras pessoas que foram chegando e agregando, né? Temos aí o Literalize com a Maria Laura, né? E outras professoras, pessoal da comunidade. Aí, na medida que a gente for contar um pouquinho dessa experiência do ciclo Maria Maria, a gente vai aí apresentando também um pouco desse povo que está presente, que eu já vi alguns e algumas aqui, né? Que a Celina,
né, o Jackson, que também acabei de ver que entrou, que é o nosso diretor acadêmico, né, que também tem nos apoiado aí nessas ações. Vou, então, passar a palavra para as meninas poderem se apresentar, e aí a gente dá início, então, à nossa fala, que a gente veio trazer um pouquinho aí de como tem sido. Tá bom? Com vocês, meninas. Adriana, você pode falar, que daí eu falo na sequência, né? Porque eu vou fazer a abertura ali apresentando sobre racismo estrutural. Aí eu já me apresento ali em seguida. Mira, na verdade, vocês preferem, então, porque eu também vou apresentar o ciclo Maria Maria. Então, eu vou dar início, aí depois, quando for a fala das meninas, aí vocês se apresentem. Então, vamos fazer assim para a gente também otimizar o nosso tempo, tá? Acho que, ô, Ju, só uma coisinha, não sei se o Jackson levantou a mão porque ele queria falar alguma coisa institucional, Ah, antes de sim, iniciarmos, claro. daí nós nos apresentamos conforme nós formos falando, né? Depois eu me apresento, a Miriam, a Maria Laura, mas eu acho que ele levantou a mão, talvez porque ele quisesse Sim, fazer claro, um vamos juntar boas-vindas, aí. né? Nosso diretor acadêmico, que também, né, compõe aí o NEAB, professor Jackson, bem-vindo. Eu vi ele com a mão Obrigada. levantada, mas agora eu nem acho ele, porque a sala está cheia, não tô achando. Bom, você pode Bom, continuar, Ju, e depois ele eu fala. vou dar sequência, então, e aí a gente depois, então, faz essa fala aí, tá? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do cartaz de divulgação do ciclo de estudos feministas Maria Maria, né? Que vem aí, então, dessa parceria aí, né, do GEMPA, NEAB, e o Laborei aí com a UDESC, a FMP e a UDESC, né? O ciclo de estudos feministas Maria Maria surgiu de uma necessidade de a gente aprofundar um pouquinho, né, os estudos feministas e, sobretudo, o feminismo negro, né? Por isso que tem essa convergência aí. E o nosso interesse surgiu a partir de uma coleção, que não sei se vocês conhecem, que é o Feminismos Plurais, coordenado pela professora Djamila Ribeiro, né? E essa obra eu já conhecia, estava realizando a leitura, e a Adriana também, muito amiga, a gente, em uma conversa, né, nos demos conta que nós estávamos lendo, e é um livro que nos instigou muito, que eu vou comentar um pouquinho com vocês depois, né, porque ele nos provoca a pensar a partir de uma outra perspectiva, né, para nós muito cara e ao mesmo tempo assim, né, tão no nosso processo formativo, né, tão distante, né? E aí a gente sentiu a necessidade, inclusive com termos, né, desconhecidos, uma epistemologia bem diferenciada, né, que tem essa preocupação mesmo de trazer, né, outras maneiras, né, de enxergar todo esse processo, né, de colonização, de constituição, né, da nossa sociedade, né, que ela é toda estruturada aí, né, a partir de marcadores sociais, como gênero, raça, etnia, religião, e ela traz toda uma abordagem, né, que nos instigou muito a pensar e foi o pontapé inicial, e a partir disso a gente deu sequência aí às outras obras. Mas, a princípio, era um primeiro ciclo, né, como vocês veem aí no cartaz, que aconteceu, então, no mês de junho, né, quinzenalmente, nas terças-feiras de manhã, no horário das 9h30 às 11h, né? Depois eu volto para falar um pouquinho, então, da Carla Cotirene, tá?
E essa obra, então, dos feminismos plurais, né, que é uma coleção, ela tem esse intuito de trazer mesmo para o grande público, né, questões referentes aos mais diversos femininos de forma bastante didática e acessível. Essa obra, ela custa em torno de 15 a 20 reais, é facilmente encontrada na internet, né, e aí a Djamila Ribeiro, que é mestre em filosofia, né, ela convidou autores, a maioria negros e negras, né, para pensar as produções intelectuais, tendo em vista que eles foram, né, historicamente marginalizados, entendendo também como grupos políticos, né, e aí a obra dá início, então, a esse aprofundamento do feminismo negro. Aí a gente percebeu o quanto que foi produtivo, a gente contou com a parceria também do pessoal do NEAB, da UDESC, a gente chegou a ter, né, mais de 70 pessoas nos encontros, né, foi muito rico, foi muito instigante, era muita gente com essa vontade também de aprofundar, né, nesses estudos, e a gente deu sequência, então, a gente titulou o segundo ciclo de estudos, né, que aconteceu aí em agosto, com a leitura da obra da própria idealizadora, que é a Djamila Ribeiro, que é o Lugar de Fala, né, sempre nas terças-feiras, desse horário, das 9h30 às 11h. A gente se organizou aqui de modo a trazer alguns pontos importantes de cada uma dessas obras, tá? Eu vou começar, então, com a intersexualidade, depois as colegas vão falar um pouquinho de alguns pontos principais dessa obra, mas o intuito aqui é ficar o convite para que vocês possam ter acesso e adquirir e realizar a leitura desses materiais que têm sido muito enriquecedores para nós, desafiadores, né, e nos põe a pensar a realidade aí de uma forma bastante inovadora e criativa para lidar com os nossos problemas aí, né, da contemporaneidade, que envolvem a justiça social, a promoção da equidade, né, a valorização da diversidade e tudo mais. Aí, na sequência, então, a terceira obra, né, desse ciclo de estudos foi o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, né, que aconteceu no mês de setembro, quinzenalmente também, né. E a gente teve também aí algumas outras ações que surgiram também dessa vontade, né, da gente aprofundar. A gente recentemente, nesse final de semana, a gente participou da produção de um curta no quarto Ibero Challenge, junto com outros coletivos, né, como o WEC Filmes, o Grupo Teatral Bruxos da Corte, né, aí efetivamente, né, o Literalize esteve com a gente, e a gente produziu um curta, né, tinha uma série de regras ali, e a gente ficou bastante contente com o resultado. Infelizmente, a gente ainda não pode compartilhar com vocês, fazer essa exibição, porque ele ainda está, né, nesse festival, mas o intuito mesmo foi essa experiência, que foi muito rica, né, e em breve a gente, quem sabe aí, né, num próximo movimento plural, a gente faz essa exibição. E tivemos também a exibição de um filme, né, um documentário, que intitulado Sementes, Mulheres Pretas no Poder, né, que foi produzido, então, pela Ethel Oliveira, Júlia Mariano, um filme que foi lançado aí na pandemia e foi exibido, então, a partir da organização, né, de cineclubes que tinham interesse. E, basicamente, né, esse documentário, ele trata, né, da história da Marielle Franco, né, que foi assassinada, e aí narra a história de mulheres negras que se candidataram um pouco nessa linha de pensar nessa representatividade da mulher negra, né, nesses espaços de poder. Né? Então, ela acompanha, né, as eleições de mulheres na última eleição para deputada, né, e o documentário está disponível no YouTube, depois a gente pode colocar também o link aí para vocês. E a gente teve uma exibição na quarta-feira, no dia 4 de novembro, né, no período noturno, e no domingo, junto com outros cineclubes, né, que é o Cine Empanada e o Cine Quarentena Botucatu, a gente fez um debate online com a presença ilustre, né, da diretora, a Ethel Oliveira, e a diretora de fotografia, né, e foi riquíssimo esse momento,
né? Foi incrível, né? Muito ao encontro, né, do que a gente vem debatendo, as narrativas aí das produtoras, né? Como essa possibilidade também de contar, né, essas histórias a partir de suas perspectivas, né? O quanto que é importante, né? E a gente aí já aproveita para fazer o convite aí para vocês, que estamos aí na nossa última obra, né, desse ano, dessa coleção Feminismos Plurais, nesse grupo de estudo, que é o empoderamento da Joyce Beth, tá? Que tem acontecido no mês de novembro, e semana que vem, na terça-feira, às 9h30, né, nós vamos fazer o encerramento e já lançar perspectivas para o ano que vem, né? Essa atividade, como ela é de extensão, ela é aberta à comunidade, né? Então, ela tem esse intuito mesmo de de ser um grupo, né, bem democrático, em que todas participem, né, todas tragam as suas impressões, os seus pontos de destaque da obra, suas inquietações e também dúvidas, né? Então, a gente tem organizado uma dinâmica assim que todos possam participar, falar ou simplesmente também assistir, né? E tem acontecido sempre, então, pelo Meet, né, por conta aí da pandemia, né? E tem agregado aí profissionais das mais diversas áreas, né? Mas, sobretudo, professoras, muitas egressas nossas também da FMP, né? Que também já estão atuando, e outros professores, né? E professoras também da rede que tem interesse. Então, a gente gostaria de reforçar esse convite para vocês também, né, que vocês possam estar com a gente, pelo menos nesse último encontro, caso vocês tenham interesse, porque a partir dali a gente vai também organizar uma dinâmica que possa acolher, né, o maior número possível. A gente notou que, na medida em que, apesar de estarmos ainda num quadro gravíssimo da pandemia, né, muita gente já retornou às suas atividades, e aí esse horário das terças-feiras, das 9h30 às 11h, para muita gente ele foi impossibilitado. Então, a gente está pensando em organizar aos sábados de manhã, mas para isso a gente também precisava aí da presença de quem tem interesse, para a gente fazer essa projeção para o ano que vem, né? E sempre pensando nessa atuação, a gente também quer institucionalizar o ciclo de estudos feministas Maria Maria, né? Porque ele veio de uma vontade de diversos, né, de nós, né, e que viemos de grupos de estudo, mas que ele também possa ter uma identidade, né, já que ele já vem aí galgando, já tem um histórico aí, né. Eu vou voltar um pouquinho lá, então, vou falar um pouquinho da coleção da interseccionalidade dessa obra. E lembrando também, como a gente está na última, né, só voltando um pouco ali, né, do empoderamento, a gente hoje propôs para vocês fazer a exibição de um curta, né, que se chama Casamento Infantil, para a gente debater esses temas, tá? Bom, então vou falar um pouquinho aí da Carla Cotirene, né, que é um nome de uma guerreira que ela adotou, né, ela tem uma narrativa, né, que, como diz das palavras da própria Djamila Ribeiro, organizadora da obra, né, faz brandir as armas que desequilibram o poder colonial e põe em tela a realidade da opressão vivida pelas mulheres negras, apontando para caminhos que nos permitem criar novas alternativas de ser e estar no mundo, né? E vou trazer um pouquinho também, né, da nossa leitura, porque ela traz muitas palavras, né, que apontam aí fenômenos, né, como epistemicídio, né, que ela problematiza muito a diáspora africana, né, esse lugar, e traz também toda uma lógica, né, que vem dessas cosmovisões africanas que sobreviveram, né, em forma de resistência a partir também, né, da espiritualidade afro, né? Então ela traz toda uma perspectiva que nos desestabiliza muito, assim, a gente, muitas vezes, eu li 2 vezes, eu tinha que voltar, retornar à obra, né, porque realmente ela nos provoca muito,
né, a pensar o quanto que estamos realmente imersos dentro de um contexto, de uma história única, mesmo que a gente tenha pensado, né, procurado sempre pensar a partir, né, de uma perspectiva científica, mas o quanto que algumas questões são tão estruturais que elas estão presentes, inclusive, né, até em situações que acreditamos que estamos sendo neutros, né, apesar de entender que a neutralidade ela não existe, né. Então, só para trazer um pouquinho, então, a ideia da interseccionalidade, né, que é um termo que define, né, um posicionamento do feminismo negro frente às opressões dessa nossa sociedade, que é hétero, patriarcal, branca e de base europeia, desfazendo a ideia de um feminismo global e hegemônico como voz única. Então, a crítica que ela traz aqui é que, nesse contexto do feminismo, né, é necessário também ouvir essas vozes dessas mulheres negras que não se identificam com essa ideia de mulher universal que foi, né, suplantado aí, sobretudo, pelas mulheres brancas, né? Então, elas reivindicam esse olhar diferenciado e o conceito de interseccionalidade, né, ele traz, então, uma sensibilidade analítica ali, né, ele surge justamente como crítica feminista, né, e num contexto das leis antidiscriminação, né, em relação às vítimas do racismo patriarcal, né? Então ela dá exemplos assim de quando foi cunhado pela Kimberlé Crenshaw em 1989, numa conferência mundial contra o racismo na África do Sul. E a ideia era mostrar que muitas situações, né, de julgamento não levavam em conta o racismo, né, que estava ali por trás das decisões finais, né? Então, a interseccionalidade, a partir da década de 90, ela passa a ser incorporada também nesses estudos, né, para mostrar essa colisão de estruturas, né, para rejeitar expectativas literárias que são elitistas, jargões acadêmicos, né, escritas complexas de terceira pessoa que trazem abstrações. Ela faz essa crítica também da abstração científica, que estão à sombra do iluminismo eurocêntrico, que é míope, e são as palavras da Carla Cotirene, a gramática ancestral de África e diáspora, né? Então, ela pensa numa instrumentabilidade desse conceito, então, de interseccionalidade, que vai pensar esse sistema de opressão interligado. Que sistema de opressão é esse? Que atravessam os sujeitos, ela chama de avenidas identitárias, que são cruzamentos aí de marcadores, né, como raça, etnia, né, gênero, né, e que estão todos interligados. Todos nós, enquanto sujeitos, somos atravessados por essas múltiplas identidades. O termo, né, o conceito de interseccionalidade, nos chama a atenção para pensar esses atravessamentos que incidem em nós de diferentes maneiras, em diferentes contextos, né? Ela chama de lavouras identitárias, que plantam negritudes, né? Onde não existem e impõem para nossos úteros significados ocos e ocidentais do feminismo branco, em detrimento da matripotência iorubana. Então, ela traz essa ideia, né, ela vem desse lugar, ela remete muito à sua ancestralidade, a essa lógica, né, iorubá, né, de pensar esse lugar da mulher negra não como um lugar de vítima, mas um lugar de potência, né, pensando no papel das iás dentro dos terreiros, né, as mães de santo, que têm uma força, né, uma identidade, né, muito forte, né, então ela traz, então, a partir desse olhar, né, que é um olhar de quem desse lugar dessas mulheres negras, né, de como elas se veem e como que elas se relacionam também, e como elas têm desvencilhado e têm driblado e têm desenvolvido táticas e estratégias de resistência contra essa opressão, tendo em vista que, se a gente for pensar, né, no modelo do homem branco, ocidental, cisgênero, hétero, a mulher negra,
sobretudo a lésbica, a mulher negra trans, são as que, dentro dessa lógica de opressão, de estrutura de opressão, seria a que está numa condição mais desprivilegiada, né? Sofrendo aí, né, esses domínios, né, em relação ao seu próprio corpo, né? A gente pensar na história de colonização, as mulheres negras, mulheres indígenas foram estupradas, né? Foram né, durante séculos, né, servindo a essa estrutura aí calcada no predomínio aí do branco, tá? Mas, gente, fica só um convite para vocês, eu trouxe, assim, né, algumas ideias aí, né? É uma obra, assim, que a gente nos provocou muito, nos instigou demais, nos abriu muito, a gente se deu conta quanto o nosso processo formativo a gente também não lê, né, as autoras e autores negros e negras, e o quanto que eles estão abrindo, assim, um universo gigantesco, assim, para a gente pensar, inclusive, né, como possibilidade de ação, intervenção política aí, frente a essa ordem, né, de opressão aí que a gente vive. Tá bom? Então, vou passar a palavra aí para as meninas e depois a gente faz um debate, né? Quem quiser também pode, no chat, aí trazer alguma provocação para a gente ir dialogando, para a gente ir conversando, tá bom? Então, meninas, olha, só para Ju, foi ótimo, parabéns. Eu só queria reforçar com as meninas para a gente conseguir se organizar bem com o tempo, porque o documentário tem 22 minutos. Então, para a gente conseguir, assim, dar o recado e garantir que a gente consiga ver o documentário, né? Eu acho que é bem legal, tá bom? Na sequência, a Miriam, né, Miriam? De racismo estrutural ou lugar de fala? Não, lugar de fala primeiro? Não, é racismo estrutural. Racismo estrutural, estou por aqui. Tudo bem? Bom dia a todos, a todas. Professora Miriam, professora da Faculdade Municipal de Palhoça, onde eu estou coordenando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, onde a gente faz um trabalho bem esforçado no sentido de trazer luz a essas questões tão importantes e tão pertinentes no nosso contexto social. Nesse ano, como muito bem a professora Juliane colocou, nós fizemos essa parceria com a UDESC, também o próprio GEMPA da FMP, Literalize, dentro dessa perspectiva de discutirmos questões interessantes, né, importantes aí dentro dessa questão da afrodescendência e o próprio racismo, né? E tem sido muito, muito produtivo, muito rico, como a própria Juliane diz, alargou muito as nossas percepções, possibilitou, inclusive, uma autoavaliação da nossa formação e daquilo que a gente trabalha com os nossos estudantes, do quanto é necessário, a gente está sempre lendo, se aperfeiçoando, melhorando a cada dia. E esse momento aqui é o momento em que a gente já se sente, de certa maneira, preparada, um pouquinho pronta, né? Claro que nunca totalmente, para partilhar isso. O ciclo Maria Maria, ele está se construindo e se reconstruindo, ele está agregando. Esse ano foi estupendo, assim, realmente, apesar de toda a diversidade, né, vinda da pandemia, por outro lado, possibilitou encontros que talvez não fossem possíveis de uma outra forma. Então, a gente está muito feliz. De forma bem rápida, como a Juliane falou, a gente trabalhou especificamente essa coleção Feminismos Plurais, e eu vou apresentar aqui, muito rapidamente, claro, para que a gente tenha tempinho aí possível para fazer essa assistência, né, do livro, do filme. Eu vou trazer para vocês aqui, eu acho que está mostrando aí, né, pessoal? Estão vendo? Está compartilhando? Está compartilhando, Miriam. Então, eu trago esse moço aqui, que é o Silvio de Almeida, né, professor Silvio de Almeida, que dentro dessa coleção ele trabalha com racismo, né, onde ele traz essa obra, que é racismo estrutural,
uma obra assim que eu indico, sabe, porque ela é muito didática, muito bem escrita, ela fala de questões muito pertinentes, muito sérias, muito importantes, e ele trata o racismo de uma maneira muito didática, né, de uma forma bastante oportuna para que a gente possa trabalhar em qualquer momento, né? Tanto dentro do ensino superior, quanto dentro da educação básica, é possível trabalhar esse livro e é possível a gente conseguir discutir questões de racismo e pensá-lo dentro da nossa estrutura social, política, econômica, a partir dele. Bom, mas quem é o professor Silvio de Almeida? Eu acho sempre interessante a gente conhecer um pouquinho do autor, porque aí a gente entende melhor quem é ele, né? De que lugar que ele fala e por que ele e quais são as suas escolhas, né? Então, Silvio de Almeida, ele é doutor em Direito pela USP, ele é mestre em Direito Econômico e Político pela Universidade Mackenzie. Ele é bacharel em Direito, ele é também graduado em Direito pela USP, onde ele fez o seu pós-doutorado também. Hoje ele é professor, né, da pós-graduação estrito sensu, né, em Direito Político e Econômico da Faculdade Mackenzie. Ele também é professor da FGV e ele tem, assim, também uma carreira consolidada aí no exterior, lá na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, né? Então, é uma pessoa que tem aí um currículo e eu quero que vocês prestem bastante atenção que as áreas de estudo dele, praticamente, elas circulam ali dentro da questão do direito, da política e também da filosofia. E são desses lugares que vem a obra Racismo Estrutural. Então, é nessa perspectiva que Silvio de Almeida constrói. Eu preparei aqui um material, assim, bem conciso mesmo, onde a gente tem uma apresentação da sua obra e as teses que ele levanta dentro desse material. Então, ele já na apresentação, Silvio de Almeida deixa claro que a obra é de teoria social. Por que ele diz isso? Porque, segundo ele, não é possível compreender a sociedade brasileira, a sociedade, sem que a gente pense nesses dois conceitos, raça e racismo. Porque ele entende que esses dois conceitos atravessam de uma forma muito forte a nossa sociedade, de uma forma bastante determinante. Então, ele já, no início da obra, ele já deixa esse recado para a gente. Então, não dá para pensar a nossa sociedade sem entender, sem pensar esses dois conceitos também, porque eles atravessam de maneira determinante a nossa sociedade e condicionam essa mesma sociedade em muitos aspectos. Aí eu trouxe aqui as três teses que ele trabalha dentro da obra. A primeira tese é onde ele faz uma relação entre a filosofia, a ciência política, a teoria do direito e a própria teoria econômica e de que maneira que esses campos de conhecimento dialogam com o conceito de raça. É muito importante, gente, é muito interessante ver como ele vai alinhando esses campos de conhecimento e mostrando como, em algum momento, de certa forma, eles convergem para o conceito de raça. E de que maneira o próprio conceito de raça se alimenta desses campos de conhecimento. Então, é um exercício bem interessante quando a gente vai lendo a obra e a gente vai percebendo as relações que muitas vezes a gente é afligido por elas, mas não se dá conta disso. A segunda tese é quando ele realmente define o racismo como algo estrutural, né? Então,
Então, não é algo, segundo ele, não se trata de um tipo de racismo específico, mas é uma manifestação normal da sociedade. Então, quando ele diz que o racismo é estrutural, é porque ele realmente existe, ele não pode ser negado, ele está na estrutura da nossa sociedade e ele se manifesta todos os dias, a todo instante, de uma forma muito normal dentro dessa mesma sociedade. Né? Então, ele aqui realmente ele explica por que ele defende a tese do racismo enquanto algo estrutural. Segundo ele, porque é uma manifestação que está presente na estrutura, né? Ele serpenteia por toda a nossa sociedade. A terceira tese trata dos sentidos. E essa tese é muito interessante e é muito legal o modo como ele constrói a obra, porque quando a gente chega aqui nessa terceira tese, a gente já entende muito bem o que ele está querendo dizer quando ele diz que o racismo fornece sentidos, ele fornece lógicas e ele fornece tecnologias para as diversas formas de desigualdade e também de violência que existem na nossa sociedade. E ele vai dizer que isso tudo acontece porque está nas entranhas políticas, sociais e econômicas dessa mesma sociedade. Então, é algo que está dentro da sociedade de uma forma muito forte, muito definitiva. Quando ele fala em racismo fornece sentido, fornece lógicas, eu tenho um exemplo, eu acho que bem fácil assim, para a gente entender isso. Alguns meses atrás, não faz muito tempo, uma juíza no Rio Grande do Sul, ela deu como pena longos anos de prisão para um rapaz negro que havia sido preso por um roubo. Não estou aqui questionando, né, se ele era inocente, se ele era culpado, nada. Mas, na sua justificativa para aquela pena, ela coloca o quê? Que, pelo fato dele pertencer à raça negra, isso, com certeza, já o colocava enquanto autor de delitos. Então, ela justificativa. Então, o sentido é só exemplificando isso que o Silvio de Almeida coloca, os sentidos e as lógicas, muitos deles que existem na nossa sociedade, eles vêm realmente desse racismo que, como ele diz, está nas nossas entranhas, da mesma forma como deu sentido e deu lógica para a penalidade imposta a esse moço negro aí lá no Rio Grande do Sul. Bom, a obra, então, ela faz um alinhamento histórico bastante interessante, né? Ele faz uma exposição histórico-conceitual, ele começa lá no século XVI e vem, né, seguindo até o século XIX, passando aí pelo Renascimento, o Iluminismo, o próprio imperialismo aí no século XIX, e ele vai traçando uma linha de construção do homem universal, né? Esse homem universal que é branco e que é heterossexual e tudo mais, então, e ao mesmo tempo a negação de uma multiplicidade, né, dessa existência humana. Ele fala, já que ele está seguindo essa linha aí até o século XIX, é claro que ele também precisa, e ele traz com muita propriedade a questão do próprio liberalismo e dos seus limites, né, que aí é uma fala minha, né, que eu coloco isso como limite para o próprio liberalismo, a própria escravidão, porque se o liberalismo pressupõe liberdades, como que ao mesmo tempo você não tem isso para todo mundo? Então, é quando o conceito de raça se torna estratégico. Então, o conceito de raça, né, ele é estratégico porque ele dá conta dessa ideia do homem universal, ele dá conta de você negar essa multiplicidade da existência humana, e ele dá conta desse limite que chega o liberalismo. É claro que está de uma forma muito interessante, escrita de uma maneira com muita propriedade lá na obra do Silvio de Almeida.
Mas o que a gente pode pegar nesse momento é pensar a raça como algo estratégico. O conceito de raça como algo estratégico que foi utilizado e ainda é utilizado em diversos momentos da nossa história, da nossa sociedade, para conceder ou negar direitos, né? Então, utilizando dentro dessa perspectiva. Chegando ao século XX, ele traz aí, ele traz luz a dois movimentos importantes, dois campos de estudos essenciais aí para numa tentativa de desconstrução desse conceito de raça e, ao mesmo tempo, contribui para que a gente possa desconstruir todo o nosso pensamento e, quem sabe, até abalar essa estrutura que é calcada no racismo, que são a antropologia, onde que ela vai defender aí em meados do século XX, dizendo que raça é um elemento essencialmente político, e a própria biologia, que vai dizer, de uma maneira muito clara, que não existem características biológicas que justifiquem diferentes tratamentos para determinadas pessoas ou grupos, né? Então, a biologia e a antropologia vão ser essenciais aí, nesse contexto aí de meados do século XX, para que a gente tenha condição de, agora sim, fazer questionamentos sobre tudo que foi colocado. No livro também ele trata, infelizmente aqui não dá tempo, né, para a gente ir ponto a ponto, mas ele trata de discriminação racial, ele trata de discriminação indireta, ele fala sobre o racismo propriamente dito e as suas interligações, como o preconceito, a discriminação direta, a discriminação positiva, né? Então, é um convite aí para vocês, para darem uma olhada nessa obra, que é super legal e que nos traz muitas respostas às questões que às vezes nos abalam enquanto docentes e às vezes nos deixam sem respostas e que facilita bastante o entendimento, né? E a nossa própria preparação. Já finalizando aqui, então, ele trabalha de que maneira, quais são as nossas concepções de racismo, né? Porque nós temos concepções, e de que maneira que essas concepções se constroem, por quais critérios elas passam. Então, segundo ele, passa primeiro entre racismo e subjetividade, o racismo e a própria relação com o Estado. Isso aqui é muito legal, gente, quando a gente começa a ler, perceber na obra como ele trata essa questão do Estado, e a gente tem uma visão que realmente muitas coisas precisam ser repensadas, e o Estado precisa ser descolonizado, né? Como a própria Juliane estava falando logo no início, todo esse conjunto, todas essas obras que a gente vem trabalhando, elas também seguem nesse caminho da descolonização do pensamento. Então, o Estado precisa ser descolonizado para que a gente possa abrir espaço para outros grupos, né? Para outros sujeitos de direitos dentro dessa sociedade. E da mesma forma a questão econômica, né? Então, ele traça no livro relações super legais entre racismo e subjetividade, racismo e Estado, racismo e a própria economia, né? Que vale muito a pena dar uma olhadinha lá. No livro também ele traz aqui aquilo que o inspirou, né? Então, esse livro do Black Power, né, fala sobre as políticas de libertação dentro da América, né, onde o racismo ele vai aparecer como aplicação de decisões políticas sobre consideração de raças com o propósito de subordinar um grupo social. Então, é na relação que ele faz entre racismo e Estado, racismo e política, racismo e economia. Ele bebe nas fontes aí norte-americanas, né, que trazem reflexões importantes sobre isso. Então, isso também se expõe lá na obra. Ainda sobre esse racismo, ele vai dizer que ele, dentro dessas concepções que eu abordei antes, ele ainda pode ser individualista, quando ele é quase pensado dentro de uma questão patológica, né?
a concepção institucional, que é quando a gente vê sob uma perspectiva estatal, e a concepção estrutural, que é quando nós analisamos a partir das regras e padrões racistas que existem na nossa sociedade. Então, juntando tudo isso aqui, gente, a gente percebe que tudo isso perpassa a nossa estrutura social também. Bom, ele ainda vai defender, é claro que isso é algo que ele vai, que é um pensamento que ele vai alinhavando durante toda a obra, né? Então a gente chega à conclusão que racismo, então, é processo político e ele influencia na organização da nossa sociedade. Então, quando a gente chega ao final do livro, a gente entende por que ele inicia dizendo assim que não dá para pensar a sociedade sem pensar conceito de raça e racismo. Exatamente porque é processo político e influencia na organização da sociedade. Além disso, é processo histórico também, e está ligado à trajetória da nossa sociedade. Então, não tem como fugir disso. Então, não dá qualquer outra análise que se faça da nossa sociedade, ela estaria incompleta, né? Então, também queria deixar algumas sugestões aqui. Ele tem uma entrevista que foi dada em 2016, que está no YouTube, depois até para quem tiver interesse, eu posso deixar ali os links. Ele fala sobre racismo estrutural, ele fala sobre essa obra, mas é interessante, até pensando enquanto professores, ele fala aí no sentido de como trabalhar isso nas escolas, didaticamente, estudantes do ensino fundamental e médio. Ele tem uma participação no programa Roda Viva também, que foi muito legal, agora bem em junho de 2020. E também tem uma outra live que na qual ele participou também em 2020 com outras pessoas que são, nossa, maravilhosas, né? Estudantes aí, estudiosos dessas questões étnico-raciais, que são a Cida Bento e a Jurema Werneck, também tudo no YouTube aí. Tá? E é isso, pessoal. Aqui só para finalizar, né? Eu trouxe 2 casos aqui de 2 estudantes, né? De 2 casos de 2 jovens afro-brasileiros que passaram por situações onde o racismo estrutural se manifestou na vida deles de uma maneira muito forte. É o caso da Lindinei Jesus de Souza, estudante baiana, que só depois de muita luta ela conseguiu entrar para o curso de medicina na Universidade Federal da Bahia, após ela conseguir na justiça esse direito, depois de comprovar que havia ocorrido fraude no sistema de cotas, e aquela vaga que seria para ela, acabou passando para uma pessoa, né, e ela hoje conseguiu estar lá dentro do seu curso. Então, quer dizer, o racismo ele está tão embrenhado ou entranhado, usando as próprias palavras aí do Silvio, na nossa sociedade, que às vezes aquele direito que é seu, você tem que brigar muito para obtê-lo, e você tem que remover montanhas para chegar a ele. Outro caso aqui, para finalizar, é do Luiz Carlos Justino, esse moço, músico negro, que foi preso por engano, né, e ele só foi libertado porque a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil acabou entrando dentro dessa situação e eu posso comprovar que realmente haviam prendido um rapaz errado. Então, é aquela questão, quando, assim, isso vem de encontro àquilo que o Silvio diz, né, que esse racismo estrutural, ele condiciona, né, ele dá sentido e constrói lógicas. E é exatamente essas lógicas e esses sentidos que a gente precisa aí desmantelar, porque não tem mais sentido na nossa sociedade. É isso, foi tudo assim de maneira rapidinha, né? O nosso tempo é curto, mas é uma conversa boa, e a gente já deixa o convite aqui para quem quiser participar do nosso ciclo de estudos Maria Maria, lá a gente se alonga mais um pouquinho e ouve muitos mais vozes. É isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigada, Miriam, querida. Sempre uma aula com a Miriam, né? Dá para escutar ela até o finalzinho. Bom, me apresentando, eu sou Maria Laura,
eu sou professora da UDESC, faço parte do Laborei junto com a Adriana, e, e aqui no grupo, primeiro por um convite da Adriana ao nosso grupo do Laborei, eu comecei a vir e era uma discussão que eu precisava muito, e eu acho que é essa ideia, né, do convite que ele se expande, e ele vai tomando outras proporções na nossa vida, né. Então, como Literalize, que é um grupo de pesquisa em literatura, eu participo do grupo nas terças-feiras e das discussões junto com as meninas e menino, que sempre tem alguns meninos, mas como a Adriana fala, a gente tem usado nas nossas conversas o feminino enquanto categoria universal, né? Porque a gente sempre usou o masculino enquanto categoria universal. Então, a gente tem usado as nossas meninas mesmo, e os meninos se sentem incluídos nesse lugar que também é deles, né, que é o lugar de fala de todo mundo, que é o livro que eu vou apresentar para vocês rapidinho, né, eu fiquei incumbida da função de apresentar um dos nossos livros de estudo, que é o livro da Djamila Ribeiro, que se chama Lugar de Fala, né. A Djamila Ribeiro, para além desses outros autores que já foram apresentados, ela acaba sendo mais conhecida do público, né, porque a Djamila tomou para si o seu lugar de fala e trouxe a discussão sobre o racismo e sobre as questões do feminismo negro para outros espaços, que não somente os espaços dos espaços organizacionais das instituições, né. A Djamila tem mestrado em filosofia, ela é uma ativista do movimento negro, né, e dos direitos humanos, e ela participa com bastante frequência de programas de televisão, de lives na internet, né, assim como o Silvio de Almeida, ela também fez um programa muito importante no Roda Viva esse ano, que eu sugiro que vocês assistam, para quem ainda não conhece a Djamila. A Djamila tem uma presença muito forte nas redes sociais, né, no Instagram, e algumas pessoas dizem que ela é a filósofa pop do movimento negro, né? Porque com o seu discurso via internet, ela atinge pessoas e que somente teriam acesso à fala muito importante da Djamila nesse lugar para além da academia, né? A Djamila, então, enquanto feminista negra e ativista negra, né, participante dos movimentos, ela tem publicado 4 livros, na verdade. O Lugar de Fala, que é esse que nós estudamos, ele foi anteriormente publicado como O Lugar de Fala, e agora ele é só Lugar de Fala. Ela tem publicado esse livro também, que se chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e ela publicou mais recentemente o Pequeno Manual Antirracista, que foi premiado com o Prêmio Jabuti desse ano, e que é um livro muito importante para quem está pensando em introduzir-se, né, no estudo dessas categorias. Bom, apresentando um pouquinho a obra, o lugar de fala que a Djamila Ribeiro coloca, ela parte de desconstruir mesmo esse lugar de representação, né, e de que essa voz seja dada e seja construída junto com as pessoas, que isso depois a Adri vai falar um pouquinho do nosso outro livro, né, estudado, que é o Empoderamento, que eu acho que ele vai muito ao encontro dessas outras discussões, né, de como acontece o empoderamento e como acontece o lugar de fala, né. Então, a Djamila, ela traz nesse livro dela uma compilação breve, histórica, sobre conceitos do feminismo e conceitos do feminismo negro, porque eu acho que é importante a gente fazer essa separação para a compreensão, mas não uma separação de luta, né? Ela traz, num primeiro momento, a Simone de Beauvoir, e falando sobre a mulher enquanto aquela categoria sendo o outro, né? Então, que se parte de um pressuposto de uma categoria universal de um homem branco hétero, né, cis, que a gente já pode trabalhar com esses conceitos, mas que a mulher negra, além de ser a outra, ela é a outra do outro, né, porque, como a Ju já falou, quando ela apresentou, nós temos cruzamentos de raça
e de classe e de gênero, né, quando a gente fala um pouquinho sobre racismo. Então, a mulher negra parte de uma categoria que é o outro do outro. Então, além de ter que combater o machismo, que também é uma estrutura, ela precisa combater o machismo e o racismo, né? Então, ela parte de uma categoria de que ela é o outro do outro. E isso é importante para a gente pensar, enquanto pesquisadores do feminismo, né? Que as mulheres negras, por exemplo, a luta feminista branca do início do século passado, ela parte da ideia de que, além do voto das mulheres, né, consequentemente, da saída das mulheres para o mercado de trabalho. E essa saída do mercado de trabalho, a gente está falando especificamente de um grupo, que são as mulheres feministas brancas, né, porque as mulheres negras trabalham desde sempre, né? Elas nunca precisaram, elas nunca escolheram sair para o trabalho, né? Num primeiro momento no Brasil, enquanto mulheres escravizadas, e num segundo momento, num outro tipo de escravidão, né? Porque elas continuaram mantendo as profissões que elas exerciam antes enquanto pessoas escravizadas, né? Esse lugar de fala que a Djamila fala é esse lugar de representatividade, né? De balançar os discursos hegemônicos, de dar condições para que todas as pessoas tenham voz a partir das suas vivências. Né? E aqui ela se coloca enquanto mulher negra do movimento negro. Então, o lugar de fala, ele é esse lugar que a gente dá conta de expressar as nossas vivências, de expressar a nossa história. Né? E ela deixa isso muito claro no livro, que não é o lugar de fala contra o racismo, não é só um lugar de fala das pessoas negras, mas é um lugar de fala de todos nós, né? Porque, como o Silvio de Almeida fala, o racismo é um problema dos brancos, né? Nós inventamos o racismo. Então, esse lugar tem que ser o lugar de fala de todo mundo, né? De pensar. Mas que a gente tem que levar em consideração, para ter esse lugar de fala, todas as vivências que a gente é atravessado, né? Então, essas vivências de raça, essas vivências de classe, essas vivências de acesso, essas vivências de oportunidades e as nossas vivências de privilégio. E privilégio aqui deixando muito claro que não é o privilégio do luxo, porque a gente tem essa construção simbólica, né, da ideia do privilégio enquanto luxo, ter acesso ao luxo. E não é, nós estamos falando de pequenos privilégios, dos pequenos acessos aos lugares que a gente tem, né, enquanto estou pensando aqui no meu lugar de fala, enquanto uma mulher branca, hétero, cisgênero, que teve acesso a uma universidade pública para poder estudar, que dá aula para estudantes em universidade pública. Então, essas características todas têm que atravessar a minha voz, né? Enquanto essa pessoa que tem a oportunidade do discurso, né? E eu acho que quando a Djamila quebra essa ideia da categoria universal do feminismo branco, para além desses cortes que permeiam todas essas discussões, ela nos coloca num outro ponto de olhar, né, para essas outras realidades, para essas outras mulheres que também têm voz. Elas só precisam ser escutadas, né? Todo mundo teve voz, não é dar voz para ninguém, porque todo mundo tem a sua voz. A gente só precisa ser escutada, né? E a minha apresentação, na verdade, era bastante rápida, porque como a gente tinha o filme para apresentar para vocês, eu pensei um pouquinho nessa lógica de pensar uma apresentação muito breve, de deixar essa curiosidade, né? Para vocês lerem um livro que é uma leitura muito fluida, um livro de tamanho, de uma pequeneza física, mas que eleva as discussões para outro nível. E assim como as meninas, eu amplio o convite para que vocês participem do nosso grupo de estudos. Obrigada. Muito bem, Maria Laura. Eu também só fiz uma imagem aqui para a gente visualizar, né, em relação à obra, que é o nosso quarto título, né? Tá projetando aí, Maria Laura? Oi? Está sim, Adriana. Ai, ótimo. Porque daí eu não consigo ver quando a gente projeta, né? Eu só trouxe algumas informações também, porque a gente sabe que o tempo é curto e que tem que, né, condensar ao máximo
para a gente garantir o que a gente planejou, né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria destacar dessa quarta obra que ainda estamos, quarta não, quinta, né? Obra que nós estamos ainda concluindo na próxima semana, e reforçar o convite que a Maria Laura fez, né? Eu sou a professora Adriana Silva, eu sou pesquisadora do Laboratório de Educação e Infância, trabalhava também como docente, encerrei meu contrato, mas continuo vinculada ao laboratório. Bem feliz com essa parceria, com as colegas aí da Faculdade Municipal de Palhoça, e concluindo esse período de pandemia com esse movimento tão potente, né, de estudar coletivamente esse repertório que é tão urgente e emergente dos feminismos plurais, sobretudo do feminismo negro, né? Então, só para trazer algumas referências, assim, em relação a essa última obra, mas convidando todos e todas aí que estão interessadas nessa discussão a estarem com a gente na próxima terça-feira, dia 8. A Joyce Bert, que é autora do Que é Empoderamento, ela é arquiteta, urbanista, assessora parlamentar e escritora feminista. E nesse livro ela deixa clara, né, que ela fala de empoderamento a partir de uma perspectiva freiriana, de conscientização crítica, que é uma coisa um pouco mais aprofundada, segundo ela fala em entrevistas, que tem um vínculo entre o individual e o coletivo, e que serve como instrumento de resgate dos poderes sociais de grupos minoritários que foram, ao longo da história, das decisões da sociedade. Foram, ao longo da história, excluídos, né, das decisões da sociedade. Então, a relação de poder que ela traz nessa discussão sobre o empoderamento é esse poder que está concentrado nas relações de um determinado grupo político, né? Então, a Joyce Bert direciona, né, a análise do conceito do empoderamento pela ótica do feminismo negro, esse movimento que potencializou a forma como o empoderamento é empregado. Uma vez que o empoderamento é um dos conceitos mais utilizados atualmente, né, mais pesquisados em diversas fontes, sobretudo entre os jovens, né? Então, esse conceito é fundamental para a gente discutir as relações de poder na sociedade e, sobretudo, entender esses processos de exclusão, né? Que recaem em determinados grupos étnicos, e o que as colegas antecederam, reforçando o que as colegas disseram anteriormente, né? Nós vivemos um contexto de racismo estrutural, que é bem complexo e que ele tem uma ação política cotidiana sobre os corpos negros, né? Então, ela destaca, né, que é uma ferramenta, o empoderamento é uma ferramenta de movimentação da hierarquia socioeconômica e cultural da comunidade negra, com o intuito de oferecer uma apreciação do que se entende por empoderamento, os seus significados e aplicações. A Beth organiza o volume em 4 partes articuladas entre si. Que a primeira, o que é empoderamento; a segunda, opressões estruturais e empoderamento, um ajuste necessário, né? A terceira, ressignificação pelo feminismo negro, e estética e afetividade, noções de empoderamento. Então, ela passa primeiro para discutir o conceito, da onde vem, né, historicizar o conceito, né? E segundo, quando opressões estruturais de empoderamento, ela faz um ajuste para pensar essas estruturas que criam os mecanismos de opressão e de exclusão em relação ao acesso às condições básicas de existência, que tem a ver com essa dimensão de um empoderamento positivo, né, de participação social. Tanto o livro O que é Empoderamento, quanto a coleção Feminismos Plurais, na qual a obra faz parte, buscam tornar acessível o entendimento de conceitos caros à população negra. Por isso que ela vai para a ressignificação pelo feminismo negro, do que é o empoderamento, a partir do nosso lugar de fala, né, reforçando o que a Maria Lola trouxe
da obra da Djamila Ribeiro, e também discutindo estética e afetividade, né? Que são noções caras para uma população que teve os seus direitos negados durante séculos, né? E então essa acessibilidade, né, desses conceitos caros é o objetivo central da coleção Feminismos Plurais, e por isso que nós elegemos essa coleção para fazer os estudos desse ano. E esse processo de empoderamento passa pelo autoconhecimento, né? Um pensamento crítico e consciência racial. Para Joyce Bert, tal produção teórica tem potencial transformador no posicionamento da comunidade negra, em especial as mulheres. E aí eu deixo como referência uma resenha que eu peguei uma parte dessas questões que gostaria de destacar, que é da Maiara Paiva Santos, para entender o empoderamento, que está disponível online na revista Estudos Feministas de Florianópolis, que é aqui da UFSC, né? Então, vocês podem localizar e ter acesso a essa resenha para conhecer um pouquinho mais e ficarem ainda mais instigadas em conhecer a obra da Joyce Bert. Por fim, a gente tinha programado esse documentário que chama Casamento Infantil, que traz, assim, na nossa perspectiva, uma possibilidade concreta da gente visualizar as questões que envolvem a dimensão do empoderamento do ponto de vista estrutural, que são dessa perspectiva das condições concretas da existência, né? Então, nós temos um dado da realidade que o Brasil é o 4º país do mundo com maior índice de casamentos de crianças e adolescentes meninas. E é um tema pouco debatido. Essa realidade atinge mais de 554 mil meninas de 10 a 17 anos no Brasil. Mais de 65 mil delas com idade entre 10 e 14 anos, segundo o estudo do Banco Mundial. Esse documentário foi produzido por essa Plan International, que é uma organização criada no pós-guerra na Europa para crianças órfãos, né, para ajudar crianças órfãs da guerra, e depois ela foi se especializando em um trabalho, sobretudo com as meninas, que na situação de conflito, né, e de precarização da vida, pelas guerras, pelas crises econômicas, atingem a todas, né, todos, mas, sobretudo, quem tem a vida mais impactada são as meninas. Infelizmente, como o nosso tempo é curto, eu acredito que para a gente garantir o mínimo assim, de debate, a gente teria que ter mais tempo. O documentário tem 22 minutos, é um documentário curto, mas ele pode ficar, eu acredito, Juliana, para a próxima sessão, se for interessante, para a gente garantir que tenha algum debate, né, que a gente possa conversar com as participantes presentes, tirar dúvidas, né? Uma vez que se exibíssemos o documentário, passaríamos do tempo e também não teríamos tempo para o debate. Então, eu sugiro que a gente, se as colegas concordar, e também convidando a todas e todos presentes, que estejam com a gente na próxima sessão de estudos do Maria Maria, onde a gente faz a exibição do filme e finaliza a discussão do empoderamento. Pode ser? Sim, também concordo, né? Eu acho que também foi importante a gente apresentar aí como é que foi, né, denso, né, e como foi rico, aí a gente pincelou, fazendo esse convite aí para vocês terem acesso a essas obras, né, e a gente poderia, então, abrir aí para o nosso debate. Lembrando, então, que nós teremos o nosso último encontro do ciclo Maria Maria, que acontece pelo Meet. Estou tomando nota aqui dos e-mails de vocês. Quem não quiser, depois só sinaliza, não quero mais receber. Mas para que vocês tenham acesso ao link, se sintam convidados, a gente pode divulgar esse cartaz que já foi exibido no início, né? E na semana que vem, então, no dia 8, terça-feira, às 9h30, nós iniciamos com a exibição do filme. Iremos encerrar o debate, então, dessa obra do empoderamento, que a gente organiza a leitura dividindo a obra, né? Trazendo alguns pontos principais.
E aí a gente também vai organizar aí uma dinâmica para o ano que vem, atendendo a interesse também da maioria de quem de fato quer estar junto com a gente, quer aprofundar os estudos, né, para a gente definir como é que vai, que obras que vamos dar continuidade, que tipo de ações, né, que vamos aí seguir, e a gente fica muito entusiasmada aí com a presença e a parceria de vocês que estão aí na rede atuando, né, o quanto que é importante para poder fazer valer também, colocar em prática aí tantos ensinamentos que estão, né, nos atravessando, nos desafiando aí cotidianamente, né? Acho que podíamos abrir aí para o debate, então, né? Vocês poderiam se inscrever, chat, ou tomar a palavra mesmo, fiquem à vontade, tá? Fazer alguma questão, alguma sugestão, né, algum comentário, fiquem à vontade. Ô, Ju, eu queria, enquanto as meninas vão pensando aí nas questões, eu posso só compartilhar um trechinho do empoderamento que eu queria deixar assim como uma referência, né, para a gente também reforçar esse convite de participação, né? A partir dessa experiência que nós tivemos com esse movimento, né, de estudo. Nesse livro que a gente está finalizando agora, o nosso estudos de 2020, do Marias Marias e tal, na página 104, ela diz o seguinte, e eu quero compartilhar esse trecho da Joyce Bert com vocês. Muitos indivíduos que lutam pela quebra dos sistemas de opressão e dominação se julgam aptos a empoderar pessoas. No entanto, suas próprias condutas, por vezes totalitárias, por vezes estreitamente vinculadas à reprodução de opressões diversas, direcionadas ao seu meio já oprimido, desmentem qualquer possibilidade de que podem servir como condutores de sujeitos oprimidos na busca pela sua emancipação sociopolítica. Bell Hooks, em seu ensaio O Amor como Prática da Liberdade, nos dá pistas sinceras de como e quando esses fenômenos acontecem. E aí é uma citação que eu queria compartilhar. Sem uma ética do amor moldando a direção de nossa visão política e nossas aspirações radicais, muitas vezes somos seduzidas de uma maneira ou de outra para dentro de sistemas de dominação. Imperialismo, sexismo, racismo, classismo. Sempre me intrigou que mulheres e homens que passam uma vida trabalhando para resistir e se opor a uma forma de dominação possam apoiar sistematicamente outras. Fiquei intrigada com poderosos líderes negros visionários que podem falar e agir apaixonadamente em resistência à dominação racial e aceitar e abraçar a dominação sexista das mulheres. Com feministas brancas que trabalham diariamente para erradicar o sexismo, mas que têm grandes pontos cegos quando se trata de reconhecer e resistir ao racismo e à dominação por parte da supremacia branca do planeta. Examinando criticamente esses pontos cegos, concluo que muitas de nós estão motivadas a mover-se contra a dominação unicamente quando sentimos nossos interesses próprios diretamente ameaçados. Muitas vezes, então, o anseio não é para uma transformação coletiva da sociedade, para um fim da política de dominações, mas simplesmente para o fim do que sentimos que nos machuca. É por isso que precisamos desesperadamente de uma ética do amor para intervir em nosso desejo autocentrado por mudança. Então, o ciclo Maria Maria é um ciclo que tem esse desejo, né, de transformar essa sociedade e contribuir coletivamente pelo fim das opressões, né? Eu queria deixar esse recadinho da Joyce, que está se referindo a Bell Hooks, sobretudo nessa obra, que é A Educação como Prática da Liberdade, ensinando a transgredir.
uma grande escritora, intelectual estadunidense, negra, que também faz uma interlocução com Paulo Freire maravilhosa. É isso, não sei se alguém quer fazer pergunta, quer colocar alguma coisa. Temos aí um tempo para o debate. Meninas podem voltar, eu não estou vendo ninguém. Só a Ana Júlia está aqui com a câmera. Linda Ana Júlia. Para a gente debater um pouquinho, né? Quer falar, Ana Júlia? Bom dia, pessoal. Eu sei como que é importante, né? A gente pode ligar a câmera, porque vocês conseguem ver alguns rostinhos, a gente consegue ver um áudio legal, né? Porque daí vocês também têm uma interação, sabe que, né, o pessoal está ali participando. Muito boas palestras, né? Maria, que eu consegui acompanhar algumas eu tive dificuldade. Essa, eu conseguindo acompanhar o movimento plural, algumas, né, consegui me inscrever em alguns horários. Ontem também acompanhei, foi muito bom, muito importante. Espero que sempre continue, né, que a FMP sempre continue, o poder público sempre esteja essa porta aberta, né, que não é só para toda a população, e principalmente para nós professores que estamos no processo, né, e sempre vamos estar nesse processo de interação, de construção, de conhecimento, até mesmo para a gente depois trabalhar com os alunos, né, esses conhecimentos. E que a professora ali falou sobre ali o Brasil ser o quarto país, né, e adolescentes ainda se casam muito cedo, crianças, isso é sem contar as violências infantis, né, que acontecem, né, porque a gente viu agora com a pandemia como isso dobrou, né, os casos, né, ou até os índices de violência infantil, tanto, né, com meninas quanto com meninos. Então, esses casamentos é fora esses casos esporádicos, mas que acontece bastante, de violência infantil, né, de, né, abuso sexual, às vezes, né, que acontece. E gosto muito das palestras que a FP faz, né, todos os movimentos. Estou tentando assistir as bancas também, embora já tenha concluído a minha defesa, porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente nasceu aprendendo e vai morrer aprendendo. Nem que a gente tenha que aprender que lá no final da vida a gente não leva nada, a gente vai, né, nascer e continuar aprendendo sempre. E agradeço muito a organização de vocês, a professora Miri, o professor Jackson, que sempre colocam lá no nosso NEAB, lá no nosso grupo, vai ter palestra tal. Quando eu posso, sempre assisto. E quero agradecer muito, tá? Beijos. Super importante essas colocações aí da Ana Júlia, que é uma das nossas principais atuantes aí no NEAB, sempre uma menina muito esforçada, que embora tantas adversidades, né, advinda dessa confluência, dessa interseccionalidade, a mulher negra está exposta, está sempre aí firme na luta, né? E é isso mesmo, gente. Isso aqui é para que a gente, como eu sempre digo para eles, para que a gente tem que ler, tem que aprender, tem que conversar, tem que trocar ideia para ter cada vez mais argumentos para nos defender, para defendermos essas ideias. O pessoal está deixando alguns recados aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí, Maria Laura, Adriana. Tem alguma pergunta aí no chat? Oi. Olá. Não, ele tem relatos. Ana Eu sou Ana Lúcia, Lúcia, posso falar? Claro. Eu queria agradecer, porque eu, como professora de sala de aula, surgem muitas questões dentro da nossa sala de aula, questões de preconceito, preconceito contra meninas e até racial também, e esse curso, né, ajudou bastante, né? Eu vi algumas situações em sala de aula que com esse curso eu vou poder resolver agora de maneira diferente, né? Então eu queria agradecer muito, foi de muita valia, né? E que continue, né? Que a gente precisa disso, né? É de informação, é de levar para a sala de aula, né? E eu vi, assim, várias situações em que eu vou poder estar trabalhando de maneira diferente, né? E até que
Ficou mudo? Aqui de coração. Aí a gente que agradece, Ana Lúcia, seu depoimento, porque, de fato, todas nós somos professoras e sabemos o quanto o conhecimento que é constante, né? O que a Ana Júlia falou, né? A gente está em formação continuamente, né? Nos é vital para a gente saber lidar com as questões que aparecem no cotidiano educativo, né? Então, a gente fica bem contente. Celina quer falar um oi? Rejane, que estou vendo aí. Abrem seus microfones, fale com a gente. Está com o microfone fechado ainda. Não estamos te ouvindo, Celina. Enquanto a Celina liga ali o microfone dela, só deixa eu dar um recadinho aqui, porque o NEAB, como o próprio nome diz, né, a sigla diz, é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E a gente tem, a Celina conseguiu ali abrir o microfone, e a Celina é uma das nossas, é membro, né, também do NEAB, e atua muito lá nas aldeias, né, lá na aldeia indígena. Então, tanto com a criança indígena quanto com a mulher indígena. Então, é super importante que ela também esteja, porque as mulheres indígenas também são oprimidas dentro desse contexto social, né? Então, muitas das coisas que a gente falou aqui, inclusive quando a gente fala raça, embora a gente tenha feito esse direcionamento para a mulher negra, mas a mulher indígena também ela é atravessada, né, a sua construção por diversas questões como essa, né? Fala, Celina. Consegue ver, Celina? Estão me Fala. ouvindo bem? Sim. Então, primeiramente agradecer nessa oportunidade e dizer que é difícil me desligar da FMP e do NEAB, né? Pelo enriquecimento dos conhecimentos e, em especial, a essas professoras que aí estão, que foram minhas professoras, né? E quanto às minhas pesquisas, que eu não parei aí, né, eu estou utilizando muito esses debates do Maria Maria para incluir num projeto que é um sonho pessoal que eu tenho, já está em andamento, e sempre quando eu me refiro ao NEAB, vem na minha mente o povo indígena. É como a professora Miriam falou. E comunico que eu estou efetivada para ser docente na aldeia, que sinto-me com um privilégio muito grande, porque é muito raro uma juruá ou uma branca ter acesso ao espaço da aldeia, né? Então, me sinto muito honrada por ser uma das primeiras aqui na Itatã, né? No Morro dos Cavalos. Irei ministrar aula no ensino médio, né? Na disciplina de História, e com toda a liderança e o cacique aplaudindo de pé a minha presença. E isso tudo aí por causa do NEAB, né? Da FMP, que consegui entrar na aldeia e de lá não saio mais. Então, lá a gente faz um trabalho muito rico, e, inclusive, a gente está trabalhando sobre essas questões do corpo negro com eles, né? Que também sofrem, de uma certa forma, os mesmos pré-conceitos, né? Como falamos até agora, é construído ao longo dos primórdios da história, né? Esse racismo aí estrutural. E deixa aqui meu depoimento, que é uma honra eu ter a minha graduação na FMP, né, com uma idade bem avançadinha já, e que só agradecer. Quando posso, eu estou presente, ou depois eu assisto às aulas, né, dentro do meu tempo.
E meu muito obrigada, e cada vez aprendendo mais e ficando mais curiosa, e eu quero é mais. Por favor, não parem. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, Celina, que bom te revê-la. E lembrar também que a Celina também fez parte do GEMPA, né?